para passar em medicina em 2026, você deve se tornar a pessoa que vai ser aprovada esse ano, e eu torço bastante que você consiga isso e venha comentando que vem conseguir a sua vaga. Mas para isso, você vai ter que mudar algumas coisas e não cometer um erro que eu vou falar mais à frente do vídeo, que pode custar a sua aprovação. Olá, meu nome é Lucas Samuel e eu passei medicina em 9 meses na UFRR. Eu dividi esse plano em alguns passos e vou logo entrar no assunto. Bom, para se tornar a pessoa que vai ser aprovada esse ano, você tem que mudar uma coisa, e eu diria que é a coisa mais necessária, que é se tornar uma pessoa consistente nos estudos. Esse aspecto tem mais a ver com o mental do que com o estudo em si, mas eu creio que ele é a base para tudo. Ter postura de todo dia acordar, saber o que precisa fazer, ir lá e fazer. Realmente aquele trabalho bem diligente, de pouco em pouco, que é o que vai te fazer chegar lá. Basta você olhar para alguma referência que você tem nesse mundo de vestibulares e ver que no ano que ela foi aprovada, muito provavelmente ela foi consistente. Pode não ter sido o ano de maior performance dela de foco, mas ao longo do ano todo ela conseguiu se manter consistente. Nesse ponto eu posso afirmar que eu fui assim, porque o meu cronograma ele não era engessado quanto aos horários. Mas todos os dias eu sabia o que eu tinha que fazer e foram poucas as vezes que eu não consegui cumprir o que estava planejado. E para isso você precisa montar um cronograma adequado. Na internet tem várias plataformas que fazem isso por você, mas caso você não queira, não é muito difícil aprender e fazer por conta própria. O planejamento ele é fundamental e eu gosto de fazer ele desde o nível macro, que é traçar o plano para o ano todo, e ir afunilando até chegar nas semanas, que aí eu tirava o domingo para olhar exatamente o que eu teria que fazer naquela semana. Dessa maneira você já fica organizado e tira qualquer estresse ou ansiedade que essa organização gera em você. Porque você não começa o ano ou a semana com uma infinidade de conteúdos, sem saber por onde vai começar, quanto tem que estudar de cada matéria para alcançar o seu objetivo. Agora eu quero dividir em dois pontos, que são o Enem e os vestibulares. Se o teu foco é o Enem, a não ser que seja teu primeiro ano, eu acredito que tu já deva conhecer a prova do Enem do avesso. Aqui mesmo no YouTube você consegue encontrar isso e eu sugiro fortemente que caso você não tenha esse conhecimento, o quanto antes você conheça a prova do Enem. Para vestibulares, a recomendação é a mesma, mas aí a minha sugestão seria, se você tem o foco no Enem, escolhe o Enem mais um ou dois vestibulares para ser o que vão ser o seu foco principal durante o ano. A ideia é a seguinte, ainda mais nos vestibulares, é você conhecer a banca, conhecer quais os assuntos que mais caem, de que forma a banca cobra aqueles assuntos. Eu tenho certeza que isso vai dar uma vantagem enorme para você no dia da prova. Claro que se você tem a possibilidade, não deixe de fazer provas de outras instituições que não sejam o seu foco. Numa dessas você acaba entrando numa universidade boa, nunca se sabe e eu acho que você só tem a ganhar fazendo mais provas. E eu gostaria de saber de vocês que estão assistindo quais são as instituições que vocês têm como foco e há quanto tempo vocês estão nessa trajetória. O método de estudo eu sempre achei muito particular, porque até no meu contato com várias pessoas que passaram, cada um tinha a sua maneira bem peculiar de fazer as coisas. Eu, particularmente, gostava de ver uma videoaula, ler algum material básico e assim que possível já ir fazer questões, talvez umas 10, 15 para ver o quanto eu tinha entendido daquele assunto e logo na sequência já fazia uma correção muito bem feita daquelas questões. Para você que não encontrou sua maneira de estudar, teste esses que são mais padrão e vê se funciona para você. Ou se já tem algum assunto do vestibular e do Enem que você domina, olha para ele, veja como é que você estudou ele e vê se é replicável para outras matérias, principalmente no sentido de ser eficiente com relação ao tempo, porque são muitos assuntos e o tempo é valioso, então você não deve se preocupar em ver tudo possível do assunto até que você comece a fazer questões para ver se você entendeu ou não a matéria. Bom, as questões elas são a base para tudo. Se você está voltando agora para esse mundo, saiba que não tem como você passar se você não tiver feito muitas questões. Não gosto de uma meta fixa de questões por dia ou por semana. O que eu gosto é você delimitar um número, seja ele por dia ou por semana, e aí estabelecer uma variação. Se você fizer 30 a menos ou 30 a mais, não tem problema, desde que você faça e corrija elas com qualidade. O que eu vejo muito valor é você ter questões que são parecidas com as da prova que você deseja fazer. Porque seja em vestibulares ou concurso, boa parte disso é você treinar aquelas questões e quando chegar no dia da prova, você vê que é um modelo parecido com a que você já fez. Nisso você fica mais tranquilo e pode até fazer mais rápido e assim ganhar tempo de prova. Gosto sempre de lembrar que o dia da prova é o que vale.
Não adianta nada você fazer 1000 questões por semana e aí quando você chega num simulado, você não consegue dar conta de fazer no tempo que devia e não consegue se organizar durante o simulado. Em resumo, tenha sempre em mente o dia da prova. Se você está assistindo até aqui, lembra de deixar um gostei e de se inscrever no canal. Eu comecei há pouco tempo e isso fortalece demais o canal, além de impulsionar o conteúdo para outras pessoas. Quanto às revisões, você vai pegar uma tabela dessas da internet, vai marcar os assuntos que tem que revisar, e aí que entra o ponto importante. Você se comprometeu, você tem que lembrar de fazer as revisões. Para quem não conhece, essa é a curva do esquecimento, e ela mostra quanto que você retém de um assunto ao longo do tempo, se você não fizer alguma revisão dele. Então você precisa fazer essas revisões para consolidar o conhecimento. E é por isso que as revisões andam do lado do estudo regular, porque são nelas que você vai garantir que você não está perdendo o conhecimento de uma matéria que já foi estudada. Eu sempre vou falar sobre isso quando abordar vestibulares e concursos. Porque eu acredito que saúde física e emocional tem que estar bem não só para você passar, mas para você sobreviver ao ano de estudos e conseguir cumprir o que você se comprometeu. E eu vivi esse processo, então eu sei que saúde física e emocional, elas estão mais para um gráfico que sobe bastante e desce bastante, do que uma reta que permanece constante ou em crescimento durante o ano. E eu nem acredito que você vai estar bem o ano inteiro, mas o ponto mais importante é que você não deixe essas duas áreas de lado. Para quem tem acesso, eu acho que terapia, na frequência que você julgar melhor, que o profissional julgar melhor, é muito importante para você entender o que está acontecendo dentro de você e como você está vivendo esse processo do vestibular ou do Enem. E para quem não tem acesso, um caderno que você anote diariamente ou semanalmente como você está se sentindo, também ajuda bastante para você entrar em contato com quaisquer questões que estejam passando pela sua cabeça. Na parte da saúde física, a minha sugestão ela é bem simples. Escolhe uma atividade física que você gosta de fazer e pratique ela umas 4, 5 vezes por semana. E na alimentação, tenta só não vacilar demais. Ah, mas eu não gosto de atividade física e nem de fazer dieta. Se esse é o seu caso, eu acho que você tem que ter responsabilidade e se esforçar um pouquinho também. Não estou falando para virar um atleta ou algo do tipo. É só fazer um pouco de atividade física e tentar se alimentar minimamente bem. E eu sei que tem gente que consegue ficar num foco enorme mesmo tendo uma rotina de estudos bem intensa. E se você consegue, meus parabéns e segue assim. Mas para quem não consegue, lembra que seu objetivo principal é a aprovação e que você não pode deixar também essas outras áreas da sua vida desandarem muito. Agora a gente chegou no ponto que eu falei lá no começo do vídeo. E eu vou ser bem direto qual é o erro que você não deve cometer, que é passar tempo demais no celular. Boa parte das pessoas hoje tem um problema com a quantidade de tempo que elas passam na frente de uma tela, principalmente do celular. Eu sinceramente me enquadro um pouco nisso, mas agora eu tô de férias e não tem problema nenhum. Mas durante a faculdade é uma coisa que eu tento também ter um controle para não deixar desandar. Eu não gosto desses extremos de apagar todas as redes sociais, porque o que eu vejo são muitas pessoas que apagam e a cada 5 dias elas ficam baixando tudo de novo para poder olhar rapidinho e apagar de novo. O que me parece bom é você ter compromisso com o seu estudo. E aí nos intervalos você pega um pouco, ou quando você acabar o seu assunto do dia, pode usar à vontade. Agora, se tu é o tipo de pessoa que ao acordar tu já fica 1 hora no celular, é um pouco mais complicado. Daí nesses momentos você tem que ter responsabilidade de olhar para ver o quanto que você está usando e ter controle sobre esse tempo, porque esses minutos ou horas empilhados ao longo de um ano, eles podem fazer sim diferença na hora da sua aprovação ou não. E podem conversar com outras pessoas que passaram. Vocês vão ver que eles também têm excesso de tempo em telas. Isso acontece. Eu não quero pintar uma imagem de que somente seres celestiais que não usam redes sociais que são aprovados. Muito pelo contrário. É só um fator que pode sim fazer a diferença, né? Eu só apaguei uma rede social e foi 3 semanas antes da minha prova principal. Que é aquela rede social que o pessoal associa muito a dancinhas, mas quem sabe usar só vê coisa muito mais legal por lá. Mas enfim, eu queria dar um gás final e eu acho que naquela reta final aquilo poderia fazer diferença, porque eu passava um pouco de tempo mesmo, e naquelas últimas semanas são os momentos que você fica olhando aquelas coisas mais pontuais, de uma questão que você acha que pode cair e revisar um assunto específico, mas só nesse momento eu fiz isso. E por hoje é isso, até mais.